Bom, se você tem acompanhado os noticiários e as resenhas jornalísticas dos últimos dias, você deve ter parado assim que causou um grande frisson, né, na imprensa e principalmente na dita intelectualidade brasileira, né, dois assuntos, né, que passaram a ser bastante discutidos. Uma delas é o marxismo cultural e a outra é o chamado globalismo, que não tem nada a ver com globalização. Milor Fernandes, que é um escritor brasileiro, né, muito importante, ele disse, e eu razoavelmente concordo com ele, que as ideias, quando elas ficam velhas na Europa ou na América, elas vêm se aposentar aqui no Brasil, né? Basicamente essa a ideia. A questão toda é o seguinte, a ideia do marxismo cultural, ela se baseia nas ideias de dois pensadores, né? George Lukács, que é um pensador húngaro, e Antônio Gramsci, que é um pensador italiano, né? Qual que é a ideia? O nobre Ernesto Araújo, né, que será o próximo ministro das Relações Exteriores do Brasil, o chefe do Itamaraty, o cara que vai cuidar da política externa nossa, no princípio do ano ele escreveu um artigo, né, nos cadernos alguma coisa do Itamaraty, cadernos sobre política externa, é isso, cadernos sobre política externa. Isso está disponível na internet, é só baixar. Eu vou tentar achar e eu boto o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Ele falava assim, né, da questão do abandono, né, das tradições, do abandono, né, dos valores conservadores, né, com família, religião, ele é católico, e assim, e criticando essa coisa desse mito, né, do cidadão global, do cidadão cosmopolita, digamos assim, né? Essa ideia inicialmente ela foi criada, né, por um pensador chamado William Lind, eu não sei se ele é filósofo, sociólogo agora, não sei, e que ganhou ressonância com o famoso Olavo de Carvalho, né? O dito filósofo brasileiro que mora lá na Virgínia, né? E que virou, né, o guru da direita brasileira nos últimos anos, né? O cara já emplacou o ministro das Relações Exteriores e emplacou o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, um colombiano, né, também adepto dessa teoria, aí, como falei, globalismo e marxismo cultural. Do que se trata? Depois da Primeira Guerra Mundial, o Gramsci, a grande pergunta que ele e Lukács faziam é por que a Revolução Russa, por que a Revolução Comunista não se internacionalizou, né? Porque se você pegar lá, por exemplo, né, a última frase do Manifesto Comunista, proletários de todos os países unidos. E por que isso não se internacionalizou? Por que a Revolução Russa ficou restrita às fronteiras da Rússia? Pois bem, o Gramsci vai falar então que o grande problema estava na chamada superestrutura. Vamos lá. Marx defendia que a infraestrutura ideológica, né, ela dominava ou ela influenciava a superestrutura institucional, né? O Estado, a igreja, a educação, etc. Então, se a infraestrutura, digamos assim, é o capitalismo, tudo que se ergue, né, a partir da infraestrutura também segue digamos, a ideologia capitalista. É o que eu sempre brinco assim, com meus alunos às vezes. Por exemplo, a sua escola ela é capitalista? A maioria fala sim. Por quê? Porque a gente paga mensalidade. Não necessariamente. Né? Porque, na verdade, a escola, ela hoje é o quê? Formadora, né, de mão de obra para o mercado de trabalho. Né? Então, na verdade, você estuda pensando numa profissão para ganhar dinheiro.
Se você me perguntar como é que seria uma coisa diferente disso, eu não sei, mas tipo assim, não é de fato uma educação libertadora para o camarada fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer efetivamente. É ser mão de obra, né? Enfim, servir ao sistema. Então o Gramsci, ele acreditava que o Marx talvez tenha errado nesse sentido, de que a revolução ela viria de baixo para cima, do proletariado, e aí corroendo as instituições, né? Para a gente então chegar ao tão sonhado comunismo. O Gramsci, por sua vez, ele achava o seguinte: é muito difícil isso acontecer porque essa ideologia está muito impregnada nas instituições. Então a revolução ela teria que partir da superestrutura para a infraestrutura, de cima para baixo e não de baixo para cima, como queria o Marx, né? E aí, os críticos dessa teoria, e aí os eleitos, né, digamos assim, os cristos dessa história, foi o pessoal da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros, né, que vão perceber, teriam percebido isso, e vão falar o seguinte: a gente tem que começar então a introduzir uma nova ideologia na superestrutura, né? Nas escolas, nas universidades, nas academias, enfim, né? Para conscientizar a classe trabalhadora do seu real valor, e aí sim vir a revolução, digamos assim. Até porque o Gramsci, ele vai falar o seguinte, e olha que o Gramsci viveu na Itália na época de Mussolini, na época do fascismo, mas ele fala um negócio interessante, é o seguinte, que o fascismo ele não precisa ser tomado necessariamente por uma ditadura autoritária, totalitária. Tipo assim, você pode ter as instituições democráticas funcionando, uma democracia nas instituições, mas uma ditadura no aspecto social. E aí que entra esse lance do chamado marxismo cultural. Como caiu o Muro de Berlim, tipo assim, como não fazia mais sentido criticar, né, o comunismo, porque o comunismo havia acabado, essa turma então arrumou, digamos assim, outros bodes expiatórios para crítica. Então, por exemplo, gays, feministas, trabalhadores, sindicalistas, professores. Então assim, essa turma que eu acabei de destacar aqui seriam então os emissários, né, dessa ideologia marxista para contaminar as superestruturas até chegar lá embaixo, nas classes menos favorecidas, e aí elas despertarem para a questão da luta, para a questão da revolução, né? Assim, a ideia do globalismo também está ligada a isso, que o globalismo seria, qual a ideia? É o abandono dos valores tradicionais, dos valores da família, dos valores da religião e etc. Então, por exemplo, um casal homossexual que deseja se unir civilmente, né? Que a turma usa o termo errado, não é propriamente um casamento, mas é uma união civil, mas tudo bem, pode falar casamento. Isso seria um sintoma desse globalismo, porque a relação tradicional é o quê? É um homem com uma mulher. A partir do momento então que dois homens ou duas mulheres se unem e a sociedade começa a achar isso normal, né? Isso seria então esse marxismo cultural impregnado nos valores da sociedade. Eu tive o cuidado de ler, né, o artigo, né, que o Ernesto Araújo escreveu, né, nos cadernos sobre política externa. Eu vou tentar achar o link dessa publicação do Itamaraty, e ele fala muito isso, né? É um discurso assim extremamente conservador, né? É um discurso assim extremamente, mas assim ele se orgulha, sabe, de ser conservador.
chamá-lo, as pessoas que acreditam nisso, não é depreciativo. Eles se consideram efetivamente conservadores. Um discurso assim, profundamente religioso, né? Onde se tenta resgatar esses valores morais, esses valores religiosos e, sobretudo, esses valores patrióticos. E aí é foda, porque, por exemplo, quem que é o maior, ou um dos maiores defensores ou apoiadores ou que usam dessa ideia? Donald Trump, né? O famoso discurso dele, American First, né, o seu lema, é exatamente a ideia do antiglobalismo, né? Que é resgatar aqueles valores ocidentais puros, aqueles valores ocidentais raiz. Você quer ver, por exemplo, quando chega os primeiros colonos chegam na América, o que esse pessoal tinha? Nada, a não ser a sua vontade de trabalhar, a religião, que é um aspecto importante para dar um norte para o cara, e as suas famílias. Isso é digamos assim, o americano raiz, né? Voltado para o trabalho, para a livre iniciativa, para os valores morais da família e da religiosidade. Então, na opinião, né, do Trump, do Ernesto Araújo, do novo ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, o próprio Bolsonaro, essa coisa, sabe assim, da gente querer relativizar tudo, sacou? De aceitar tudo aquilo que não é, digamos assim, tradicional, é uma manifestação desse globalismo, desse marxismo cultural, e que precisa ser combatido. Não é, obviamente, uma política assim, segundo as publicações. Não é uma negação do mundo, não é um isolamento do mundo, mas assim, afirmar, né, o patriotismo e as raízes culturais do Ocidente, né? Então eles enxergam, por exemplo, que o islamismo não é uma religião civilizada, né? Que o modo de vida, os modos de vida, né, sei lá, daqueles que não são ocidentais, não é também interessante. Então, assim, é um fechamento cultural. E aí você começa a perceber isso é muito importante quando você começa a perceber determinadas situações. Eu ouvi outro dia, não lembro onde, mas me parece assim que o Bolsonaro tinha falado em acabar com o Ministério da Cultura, por exemplo, que não precisa, porque qual que é a cultura do brasileiro? É a viola caipira, é o estilão caipirão, então tipo assim, isso é o brasileiro raiz, né? O que vem aí depois, né, é globalismo, é revolução, é marxismo cultural, né? Então assim, é uma ideia que prega, né, esse conservadorismo, né, nas tradições, no jeito de pensar e etc. Nós vamos ter, anote isso, nós vamos ter anos bem divertidos da agora para frente. É sempre bom lembrar que nos momentos de crise a gente se torna criativo, né? Você vê, eu não entendia nada de Gramsci, não entendia nada desse cara, se fui lá estudar. A melhor forma da gente entender é estudando. Estudar tudo, estudar qualquer coisa. Obviamente, se você ficar estudando que a Terra é plana, jovem, aí eu vou falar que você está perdendo seu tempo. Tá joia? Valeu!